aqui com uma lâmina, só para a gente refletir um pouco, o que realmente aqui está. Espero aparecer para vocês aí, né? Olha aqui para vocês verem, olha. Esse é o meu livro, né, que eu escrevi. Olha só para vocês verem. Opa, tem alguém querendo entrar aqui. Espera aí. Ótimo. Olha para vocês verem essa imagem. Nós olhando essa imagem, nós vamos perceber uma pessoa em nossa frente. Uma coisa é aquilo que a pessoa aparenta ser. Outra coisa é aquilo que ela está sentindo. E outra coisa é aquilo que nós percebemos. Às vezes nós percebemos uma pessoa serena, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas essa pessoa está angustiada, está realmente sendo vítima de uma ansiedade enorme, que vai realmente refletir no comportamento cotidiano dela. O comportamento dela será afetado justamente por quê? Porque as emoções dela estão abaladas. Quando nós vamos falar de ética, de comportamento, nós devemos fazer isso, aquilo, ou seja, será que eu estou pronto? Será que eu estou saudável mentalmente falando para executar essas tarefas? Essa imagem diz muito daquilo que nós queremos refletir. E isso é tão verdade, porque olha só que é o estado emocional. Eu coloquei aqui 3 figuras. A figura 1, a figura 2 e a figura 3. Olha só para vocês verem, todas elas estão olhando a mesma imagem, a mesma figura. Porém, cada um tem uma interpretação diferente. Por quê? Interpretação de acordo com o estado emocional que ele está vivendo naquele momento. Olha só para você o primeiro. Que ideia brilhante! Ficou empolgado, que ideia brilhante. A mesma mensagem para o 2, do segundo momento, ele falou o quê? Quem está por trás disso? O que será que está acontecendo? Quem está inventando isso? Né? O terceiro, por que tudo é difícil para mim? Por que nada dá certo para mim? Por que tudo dá errado para mim? Ou seja, a mesma situação olhada ótica diferente, de acordo com a emoção da pessoa, o estado emocional das pessoas. E aí nós entramos no mundo da reflexão do ser humano como um todo. Nós precisamos ter uma meta, ter princípios, a importância da família, né? O ethos proporciona para nós conhecimentos, para nós caminharmos em direção a algo. Existem várias possibilidades de caminhos, mas o caminho que nós devemos seguir é aquele que vai na nossa meta, no nosso objetivo de vida. E o meu objetivo de vida é ser honesto, é ser bom, é realmente fazer aquilo que deve ser feito, respeitando os outros, respeitando o contexto que eu estou, ótimo, então eu tenho esse caminho. Se minha escolha é se eu não tenho esses princípios, eu vou escolher outro caminho. Então, os meus princípios, os meus valores vão refletir em meu comportamento. Mas esse comportamento está, então, fazendo parte de uma realidade que me constitui, né? Crianças, abaixa um pouquinho, por gentileza. Abaixa um pouquinho. Então, e aí nós vamos ver. Né? Essa é uma figura bem emblemática, que eu gosto de refletir sobre ela, justamente isso, né? Somente a pessoa não percebe. Ou seja, o nosso corpo fala. Quando nós não estamos bem, as pessoas percebem, o mundo percebe, tudo fica claro, fica revelando o que a pessoa está sentindo. Porém, nem todos assumem, encaram isso e procuram resolver esse problema. Pelo contrário, eu estou tranquilo. É a importância de nós termos consciência, né, das nossas limitações e daquele contexto no qual nós estamos, que realmente está acontecendo conosco. E aí, olha só, essas figuras que nós estamos aqui. E esses são padrões de pessoas que nos acompanham, padrões de pessoas que nós nos enquadramos e as pessoas que nós convivemos também se enquadram. Ou seja, imagine só se eu estou convivendo com uma pessoa perfeccionista, aquela pessoa que quer tudo certo, que é perfeccionista. É uma pessoa que se cobra muito,
é uma pessoa que cobra muito dos outros e ela tem, eu falo por estima, né? Ela tem por estima o quê? A emoção da raiva. A raiva vai acompanhar sempre. Quando não dá certo uma coisa, nossa, eu fico muito raivosa. Quando isso não faz do jeito que eu quero, as coisas não acontecem como eu planejei, a raiva toma conta de mim. E aí eu faço as coisas de maneira perfeita, mas parece que sempre tem alguma coisa que deveria ter feito melhor. Ou seja, aquela cobrança e autocobrança ao mesmo tempo. Essa pessoa é uma pessoa que tem dificuldade para elogiar os outros, muita dificuldade de elogiar, de reconhecer o valor dos outros. Por quê? Porque ela tem dificuldade de reconhecer até o que ela faz. Como é que ela vai reconhecer o que os outros estão fazendo? É difícil para ela. Mas se eu não entendo a pessoa, eu vou achar que ela é ingrata, eu vou achar que ela é estúpida, que ela é fria. Mas quando eu conheço que é o padrão que constitui essa pessoa, automaticamente eu sei, então, que ela vai ter que trabalhar. O objetivo é ajudá-la a amenizar essa raiva, porque a raiva toma conta dela. Existe o medroso, né? O medo, como um todo. Eu não vou falar de cada um aqui, porque nós não temos tempo hábil para isso. Mas existem todos eles. Há pessoas que sempre movimentadas pelo medo, a pessoa insegura, a pessoa que, né, sempre está, será indecisa, não gosta de mudança, e assim vai. E assim vai. Aquele nojento que sempre está reclamando, sabe? Aquele, na minha terra a gente fala assim, o cocôzinho, qualquer coisinha, né? A surpresa, a pessoa sempre está sentindo surpresa de tudo, ou seja, alegria, o mundo pode estar caindo, que ele sempre vai estar alegre, e é a pessoa triste. Né? Pode estar tudo certo, mas sempre aquele semblante desanimado, aquele semblante triste, é assim, sempre assim. Mas não cabe aqui nós falarmos isso, porque nós estamos falando hoje de comportamento e de ética naquilo que constitui nossa vida como um todo. Tá. Eu não vou falar para vocês da importância do sono aqui, da melatonina, né? A importância de nós dormirmos da melatonina, como ela faz, não vou entrar nisso aqui. Eu quero falar para vocês sobre a ansiedade. O meu tempo aqui é até às 8 e pouquinho, eu quero falar para vocês sobre ansiedade. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com o que a Deise vai falar para vocês. Por quê? A Deise vai falar justamente isso, né? Esses comportamentos que nós devemos ter no nosso ambiente de trabalho, nossa postura que nós devemos ter, então, onde nós estamos. Mas isso está muito embutido. Será que eu estou bem? Quando eu quero fazer algo e eu não faço, como eu estou? E a ansiedade é uma grande vilã. A ansiedade pode nos levar realmente a nos sabotarmos. Isso é muito interessante. E aí eu quero colocar aqui 7 hábitos que pioram a nossa ansiedade. Né? Quando nós falamos do transtorno ansioso, ansiedade e tudo mais, eu vou passando tudo isso aqui e nem vou falar para vocês. Né? Existe a ansiedade normal. A ansiedade normal é normal e tem que ter essa ansiedade. É espetacular. Nós precisamos disso. Antônio, seja bem-vindo, Antônio. Então, quando nós falamos disso, quando nós falamos desse comportamento como um todo, quando nós falamos, então, dessa ansiedade normal, é normal, isso é bom, porque essa ansiedade é que ela me faz levantar, caminhar, arrumar, trabalhar, resolver meus problemas, ou seja, é ótimo. Agora, quando ela já caminha para o segundo passo, que começa a ficar disfuncional, vamos supor que eu estou perdendo muito sono, a alimentação está inadequada, eu não tenho rotina, automaticamente começa essa ansiedade a ficar disfuncional. Ou seja, um dia eu estou bem, outro dia eu não estou, na mesma hora que eu estou feliz já estou triste, e assim vai. E aí vai caminhando para o transtorno de personalidade e depois o transtorno ansioso. E nós vamos ver um pouquinho isso, porque vai culminar com o que a Deise vai falar para vocês. E aí eu quero passar para vocês justamente nos grupos, né? Nós temos vários grupos, A, B e C, nem vou falar para vocês sobre isso aqui, mas eu gostaria de falar para vocês justamente aqui, ó. A característica de ansiedade. Tem a ansiedade da evitativa. Isso é uma palavra científica que nós usamos, a evitativa. A ansiedade a evitativa, ela tem realmente por padrão, né? Como que eu diria para vocês, resumindo assim,
ela sempre procura evitar o convívio social, porque ela se acha inadequada no meio social, no meio social. Ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser criticada, então ela não se expõe, ela sempre fica em silêncio. Aquela pessoa acanhada, que sempre está com medo de falar, meu Deus do céu, né? Porque existe aqui, então, essa é uma ansiedade que faz com que a pessoa trave, é a ansiedade que faz com que a pessoa tenha um pouco de dificuldade de falar e assim vai. Abaixa isso, por gentileza. Ô, crianças, abaixa por falar isso. Eu vou desligar isso aí. Desculpa, gente. Então, esse é o padrão, então, justamente do evitativo. Todos que têm a ansiedade evitativa, ela procura se isolar. E aí, exatamente, quando nós falamos de isolar, justamente relacionada a envolver o outro, sempre quer estar, né, longe do outro. Relação interpessoal, ela procura evitar. Tudo que envolve relação interpessoal, ela quer evitar, por quê? Porque ela não quer se expor de maneira nenhuma, porque ela não quer ser criticada, ela não quer ser rejeitada, né? Então, é assim, ela busca a aprovação e ela não quer ser desaprovada. Por quê? Porque ela já se desaprova. Tem uma baixa estima né, baixa estima alta, e o que acontece? A partir daqui, então, ela busca segurança, é uma pessoa que busca muita segurança, mas a ansiedade que faz com que ela se sinta insegura. Né? Então, e isso faz com que a pessoa vai perdendo um pouco de vontade de sair, de se envolver com as outras pessoas, né? A não ser que ela tenha certeza que as pessoas, né, vão respeitá-las, a não ser que ela tenha certeza que a pessoa não vai duvidar ou fazer com que ela passe alguma vergonha, alguma coisa assim. Ela tem que ter certeza que ela é querida, que ela é aceita naquele meio. Se ela não tiver certeza que ela é aceita, pronto, ela já fica novamente ansiosa. E aí, né, nós vamos falar justamente isso aqui, isso é muito claro nesse mundo, né? Elas evitam até relacionamento íntimo, né? Por quê? Porque até medo, né, de expor ao ridículo e tudo mais. Né? Eu conheci várias pessoas, né, como terapeuta, acompanhando várias pessoas que se casaram e foram meses para ter coragem de sair, então, com o esposo, e o esposo também com a esposa, porque tinha muita vergonha. E depois, né, começaram com tudo escuro, aquela coisa toda. Então, isso é muito interessante, porque até confiar no outro, o medo de ser criticado, o medo do outro reparar, o medo do outro não gostar, o medo do outro reprovar. Então, é o medo da reprovação. Isso eu estou falando por quê? Porque, nossa, o cara é acanhado, a pessoa é acanhada, ela é... Não, isso está... A ansiedade está conduzindo esse comportamento. Olha só o que a ansiedade faz, né? Então, existem vários níveis de ansiedade, e aqui está um deles, e nós temos que ter bastante cuidado com isso, né? E aí, nós, com toda essa preocupação, todo lugar que essa pessoa vai, todo lugar que ela vai, então, realmente, ela tem medo de ser criticada e rejeitada. Né? Principalmente no que diz respeito ao ambiente social. Você começa a brincar e tudo mais, brincando um com o outro, mas quando vai chegando perto dela essa brincadeira, meu Deus do céu. Já viu aquelas dinâmicas que a gente faz de roda e vai passando uma caixinha? Ou cada... Nossa, quando vai chegando perto dela, ela vai começando suando frio. Né? Nossa, vai chegar até mim. Para cada um na roda falar uma palavra. Quando vai chegando perto dela, meu Deus, para ele falar. Então, não é que a pessoa tem medo, não é nada disso, é a ansiedade. Nós temos que entender que isso é ansiedade. Então, nós vamos percebendo aqui que todo o nosso comportamento está movido pelas nossas emoções, porque nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. A razão é uma ferramenta que nós devemos aperfeiçoá-la para dominar nossa emoção, porque o ser humano é um ser emocional. Tem pessoas que têm a razão mais desenvolvida, o outro menos desenvolvida. Então, aí nós temos que desenvolver essa capacidade de dominar, de pensar, de dominar nossas emoções. Eu me lembro quando eu era criança, eu andava, tinha 7 anos e andava a cavalo. Né? O cavalo fazia tudo que eu mandava. Eu virava para cá, ele virava. Onde eu pedi para ele andar, ele virava. Mas para que ele
me obedecesse, foi necessário que alguém o amansasse, acalmasse e fizesse com que ele me obedecesse. Assim também somos nós. A nossa emoção é muito mais forte do que a nossa razão. Mas se nós usarmos da nossa inteligência, nós dominarmos as nossas emoções. Diante de situações emocionais, nós temos que ter essa habilidade para mexer com isso. Aqui está o segredo. E aí está a autoavaliação. Você começa a se autoavaliar, se sentindo desagradável, se sentindo inferior aos outros. Isso tudo está ligado com a ansiedade, tudo ligado, então, com essa emoção da ansiedade. Isso é muito interessante nós termos claros, nós olharmos isso aí, né? E aí, existe, quando nós falamos isso aqui, né, eu não vou entrar muito aqui, existe outro tipo de personalidade que nós podemos olhar e entender um pouco mais, que seria a ansiedade dependente. E aí, olha só, a pessoa fala, é dependente. Não, a ansiedade faz com que a pessoa tenha esse comportamento. Isso é muito interessante. E aí, a Deise vai falar muito do que nós devemos estar, nós não devemos estar. Tem pessoas que não conseguem arrumar uma sala, arrumar um quarto sozinho, um comportamento. Por quê? Ele sempre quer ajuda. Sempre quer que alguém perguntar para os outros, será que está bom, será que não está bom? E às vezes ele faz alguma coisa para os outros verem. Se não tiver ninguém para ver se aquilo está bom, a pessoa não faz. Aí eu arrumo meu quarto porque vai vir alguém. Se não for vir alguém, eu não arrumo. Ou seja, por quê? Essa ansiedade dependente. Eu preciso do elogio do outro. Eu preciso que o outro me aprove. Essas coisas assim, entendeu? Isso está muito ligado. Né? E aí essa necessidade, né, ela é muito interessante, né, porque leva a pessoa a um comportamento de submissão. Submissão, faz tudo o que o outro quer, faz tudo para agradar o outro. E aí entra a dificuldade de falar não, né? A pessoa tem muita dificuldade de falar não, entra aqui então esse comportamento submisso. Justamente porque filho, papai tá falando aqui, só porque justamente porque essa falta, né, essa dependência do que o outro fala, do que o outro diz e assim vai. Né? E aí tanto preocupado tanto com o que está lá fora, preocupado tanto com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, nasce aqui, né, uma dificuldade tremenda em caminhar sozinho, de tomar decisões, né? É muito interessante, porque quando nós falamos de ser humano como um todo, nós vamos percebendo essa dependência. E aí é bom ressaltar aqui que nós somos seres de relação. Nós precisamos nos relacionar a todo momento. Às vezes eu estou me relacionando com um cachorro, com um gato, às vezes eu estou me relacionando com uma pedra, ou seja, se põe uma pessoa sozinha num lugar, ela vai sempre fazer alguma coisa. Se tirar todo o pensamento dela e tirar todo tipo de som, todo tipo de barulho, nem a possibilidade de relacionamento, ela fica doida. É preciso ter ali uma pedra para começar a brincar com essa pedra, ter um giz para arriscar alguma coisa, pensamento, ela ficar lembrando de alguma coisa, mas se ela esquecer e não tiver nada para ela fazer, para ela se relacionar, se ela não conseguir se relacionar com o pensamento ou com o mundo como um todo, ela então pira. Aí está a grandiosidade, né, a importância do conhecimento e do autoconhecimento. Eu saber das minhas limitações, eu saber até onde eu posso, onde eu não posso. Esse autoconhecimento que vai possibilitar com que eu possa estar vivendo melhor do que eu estou hoje, entende? Porque aí eu vou saber das minhas limitações. Quando eu não sei das minhas limitações, eu posso me cobrar além daquilo que eu posso. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque quando eu conheço, eu me valorizo. E aí entra a autovalorização. Né? Isso são aspectos importantes que nós devemos ressaltar aqui. De acordo com tudo isso que estou falando para vocês, né? Eu não vou me ater muito aqui. Eu gostaria de colocar um caso para vocês aqui. Né? Existe também a rigidez, a teimosia, né? Sou teimosa, tudo está ligado a isso, à ansiedade. Mas aí a pergunta aqui: como lidar com a ansiedade? Como nós podemos lidar com essa ansiedade? E nós vamos ver que a ansiedade, como eu vou lidar com ela? Começando com coisas práticas.
Se eu começar a organizar as coisas, se eu começar a pensar o que eu vou fazer certo ou errado, isso vai tirando a minha ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que imagina-se algo que está perdido. E quando eu começo a colocar rotina e uma organização nas coisas externas, eu começo a organizar também a minha vida interna. Isso é consequência, né, do nosso comportamento como um todo. Então, mas como lidar com uma ansiedade? Olha só, primeiro ponto, primeiro conselho para quem quer, então, lidar com a ansiedade: manter uma rotina saudável. Tem que ter uma rotina saudável. Uma rotina saudável é essencial, né? Ou seja, intervalos não são perca de tempo. Intervalos não são perca de tempo. Então, quando puder parar, pensar, agora à noite sair, dar uma olhada na lua e tudo mais, isso não é perca de tempo. Pelo contrário, isso é valor, isso é trabalhar as suas emoções, é deixar, então, se olhar e olhar o mundo que está à sua volta. Importantíssimo. Então, o primeiro conselho que eu daria para nós cuidar da ansiedade: uma rotina. Qual que seria a rotina? A Deise vai falar um pouquinho disso, como a gente deve organizar as coisas. Isso tem que ser rotina. Um certo comportamento tem que fazer parte de nós. Isso vai tomar conta das nossas emoções, né? Então, parar um pouco, olhar e analisar é importante. A atividade física é essencial. Eu, se puder receitar algo para alguém, eu receito a aeróbica. Por quê? Porque a aeróbica vai trabalhar a circulação, né? E nós, neurociências, nós valorizamos muito isso, a circulação, a importância da circulação, né? Para a memória e para a vida saudável como um todo. Ou seja, cuidado com estimulantes. Quem toma muito estimulante está fadado a várias consequências. Imagine só que você tem uma laranja. Você tem uma laranja descascada, você espreme ela, né? O estimulante faz isso, ele espreme essa laranja, está tirando todas as consequências depois. São graves. Mas não vamos entrar nesse dado aqui. Cuidado com a autocobrança. Nós cobramos demais de nós mesmos. Para de se cobrar, para de criticar você. Começa a valorizar você e ver a vida com mais leveza. Isso é importantíssimo, né? E o essencial: pensamento, sentimento, ação. Ou seja, questione os pensamentos negativos. Sempre que começou a pensar negativo, já questione por que isso, por que aquilo. Questione os pensamentos negativos. Valorize realmente o que é positivo. E os negativos, resolva. Aquilo que eu não consigo resolver, esqueça. Mas não deixe que esse pensamento negativo libere cortisol para as tuas amígdalas, aí você vai ter consequências graves. Eu já falei não sei se vocês já ouviram falar sobre o cortisol nas amígdalas inflamada, o hipocampo, o córtex pré-frontal, ou seja, isso tudo acontece por pensamentos negativos. Esse excesso de cortisol vai trazer vários danos para a pessoa. E diante desse da pequena abordagem que estou para vocês, eu gostaria que vocês frisassem uma coisa: nosso comportamento, ele está relacionado com aquilo que nós somos. Ou seja, nós não somos uma parte, nós somos um todo. Então, como nós estamos vivendo, quando nós estamos falando, quando nós estamos, então, relacionando com os outros, aqui está envolvendo tudo, as minhas emoções, está envolvido aqui minhas emoções, está envolvido aqui tudo que eu sou. Nós não somos uma parte, nós somos um todo, né? Nós somos um todo. Desculpa, gente, eu estava com a câmera desligada, só agora que eu vi. Então, nós somos um todo. Nós não somos uma parte, nós somos um todo. E essa totalidade tem que ser valorizada naquilo que constitui a nossa essência. Então, todo o nosso comportamento, ele vai estar pautado pelas nossas emoções. Tudo que nós falamos, fazemos, tem emoções. Qual dose de emoção que está fazendo parte daquilo? E essa emoção pode ser positiva ou negativa na minha vida como um todo. Deise, por gentileza, Deise, a Deise já vai continuar falando com vocês, mas é muito interessante nós termos, cara, eu queria falar um pouquinho isso aqui hoje, porque isso vai dar introdução para nós entendermos que o que nós fazemos não está fora daquilo que nós somos.
Então, se eu sei que tem que fazer e eu não faço, por quê? Esse questionamento a gente tem que colocar, porque nós vamos perceber que as nossas emoções estão aqui. Deise, a aula é sua, fique à vontade. Oi, obrigada, gente. Então, assim, como eu falei, né, minha primeira aula, eu estou um pouquinho ansiosa, então eu vou tentar dar o meu melhor aqui, tá? Tô até já perdida aqui tentando apresentar minha tela. Deixa eu tentar aqui, isso. Acho que tá aparecendo para vocês aí, Tá aparecendo, tá sim. tá? Então tá. Então, gente, hoje eu não vou abordar assim profundamente o tema de ética. Eu sei que vocês já tiveram bastante essa aula, né? Sei que o Mário já deu essa aula para vocês. Então, eu quero apresentar assim uma coisa mais dinâmica, falar um pouco do meu ponto de vista da ética nas relações trabalhistas. Então, muito se fala de ética, de moral, de caráter, mas, assim, o quanto isso é importante nas relações, então, nossas de trabalho. Que a ética é muito aquilo que a gente demonstra para o pessoal quem a gente é. Então, o quanto ela é importante na relação de trabalho é como a gente vai ser visto na empresa. As atitudes éticas que a gente tem, isso vai impactar muito na nossa imagem da empresa. Desculpa, gente, meus gatinhos aqui, tá? Tão carentes hoje. Então, assim, a ética, ela é insubstituível para a nossa conduta no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, você vai até, quando a gente fala de ética, de caráter, a gente vai lembrar de muitas pessoas na nossa relação, né, ali profissional. Às vezes você lembra, tipo, você vê aquela pessoa super bacana, profissional, que você vê tudo organizado e fala, nossa, que profissional bacana. Enquanto você já vê outra pessoa um pouco mais, não vou falar a palavra desleixada, né? Mas, por exemplo, aquela pessoa que chega atrasada, que faz o serviço errado, o quanto essa pessoa é antiética e às vezes acaba até atrapalhando o desenvolver da nossa profissão. A gente já, eu acredito que vocês, né, também já têm anos de trabalho aí e conseguem lembrar desses colegas. Então, o quanto a gente tem que lutar para não ser esse tipo de pessoa. E é através da ética que saberemos o tipo de pessoas que somos e de que forma se organizamos na nossa área de trabalho. A ética encara a virtude da prática do bem, que individualmente ou coletivamente gera felicidade e analisa o desempenho, as normas comportamentais. É aquilo que eu falei. O quanto essa questão da ética, das atitudes das pessoas vão gerar na nossa vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro tudo certinho. Aí vem lá meu colega de trabalho e chega e faz aquele fuzuê no ambiente de trabalho. Nossa, isso tira a minha paz. Ou, por exemplo, eu adoro trabalhar com um cronograma. De manhã eu sei que eu vou fazer e à tarde o que eu sei que eu vou fazer. Aí vem do nada alguém joga e fala assim: Daisy, faz isso agora. Cara, de verdade, isso assim, eu olho para a pessoa e falo: pelo amor de Deus, não faz isso comigo, porque tira total a minha paz. Mas eu também tenho que saber lidar com essas situações. Não vou, né, reagir mal, vou pegar e vou saber é, trabalhar com isso. Mas o quanto aquela pessoa poderia ter se programado, por exemplo, se fosse uma rotina que eu pudesse, né, que a pessoa tivesse tempo para me passar, que eu teria um prazo, o quanto aquilo poderia melhorar o meu desempenho da função. Então, para ter uma boa convivência no ambiente de trabalho, você precisa ser honesto, ser humilde, tolerante e flexível. Ser ético, na maioria das vezes, é ter que abrir mão de certas coisas. E nós somos seres humanos, erramos, mas temos que ter a postura de assumir o nosso erro e saber perder. Então, a ética é muita questão do. Gente, se vocês quiserem me interromper para falar alguma coisa, tá? Eu gostaria até da participação de vocês. Estou aqui para a gente bater um papo. Então, quanto à questão da, não só a ética, mas até a boa convivência, né? Você aprender a admitir que você erra. A gente é humano, a gente não está fardado a ser sempre perfeito. Pelo contrário, faz parte da gente errar.
Eu erro um monte, e eu falo para vocês que eu acho que nos faz melhor errar, porque a gente aprende a ser humilde. Porque quando tu erra, tu volta atrás e pede desculpa para a pessoa, você aprende a ser humilde. E, gente, eu vou falar que é uma delícia trabalhar num ambiente de trabalho desse, que você consegue ter essa segurança, as pessoas saber que não somos perfeitos, pelo contrário, nós somos imperfeitos. Então, a convivência não vai você estar trabalhando num setor perfeito, numa empresa perfeita, ou em qualquer lugar. Mas até não só nas relações de trabalho, mas mesmo as relações pessoais, né? Por exemplo, você está lá casado e, sei lá, seu cônjuge deixou o banheiro molhado, por exemplo. E você chegar lá, quase escorregar, cair, tá com aquela bagunça, e a pessoa que deixou ter a decência de falar: poxa, me distraí, molhei o banheiro, mas me desculpe, deixa que eu vou lá secar. Então, basicamente, essa questão de ética tem a ver também com a humildade. E isso é certo, né, gente? Que hoje a gente não pode associar a palavra ética com essa questão do nosso comportamento. Então, o que nós podemos fazer para ter uma postura ética como profissional? Então, a gente tem que saber ouvir. Não interessa se a pessoa é seu chefe, é seu subordinado, é o seu colega, você tem que aprender a escutar, né? Você tem que saber o que aquela pessoa tem para te falar. Às vezes a Então, pessoa. Oi? Tá interessante. Oi, alguém quer falar alguma coisa? não Não? consigo ouvir. Ah, meu Deus. E Oi, tá tudo bem aí? agora? Então tá, gente, eu vou continuar, tá? Você tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Sim. Ah, então tá. Posso continuar? Pode continuar, Denis, está perfeito. Então tá. Então a questão de saber ouvir, né? Saber chamar a atenção de alguém. Não, isso aqui não vai se aplicar somente a líderes, mas você como colega, por exemplo, aconteceu alguma coisa ali no seu ambiente de trabalho e você precisa conversar com a pessoa. Então, você vai aprender a chamar essa pessoa num canto. Se você já tem um pouco mais de tempo com essa pessoa, saber falar com ela. Aí, digamos que é uma pessoa que você conhece há pouco tempo e não tem essa intimidade, não só intimidade, mas esse contato. Às vezes você chama outra pessoa que seja neutra, que também não possa ofender. Jamais chame a atenção de alguém em um local com várias pessoas. Isso vai mostrar o quanto você é antiético, porque você vai expor aquela pessoa. Não fazer fofocas. Hoje, assim, é muito comum a gente ver nos ambientes, tanto de trabalho, tanto de amigos, vizinhos, essa questão da fofoca. Até não sei se vocês acompanham as redes sociais, o que eles fazem de vídeo enaltecendo a fofoca, falando, brincando, né, que Maria Fifi, que a fofoca uniu as pessoas, mas o quanto isso é feio, você falar pelas costas, você fazer uma fofoca, gente, para mim é uma das atitudes mais horríveis que tem, porque você tá lá, tá eu e o Antônio trabalhando, aí passa o professor Mário, aí eu chego pro Antônio e falo assim, nossa, Antônio, tu viu aquela situação ali que o Mário fez? Gente, eu acho isso, sabe, uma falta de respeito com a pessoa. Se você quer comentar alguma coisa, comente com ela. Você quer fazer, sei lá, uma piada? Fale direto para a pessoa, porque isso demonstra o que nós somos e não a pessoa que está sendo atingida com a fofoca. Saber trabalhar em equipe. É fácil? Não é. É muito difícil. Mas essas dicas vai fazer ser um pouco mais leve. Você saber ouvir, você saber conversar com a pessoa, você saber chamar a atenção, ou também você ser chamado a atenção. Quem nunca, né, fez algo de errado?
e saber ter a humildade de ouvir, de melhorar, de assumir uma nova posição. Não humilhar as pessoas. É muito complicado essa questão das pessoas quererem te humilhar. Muitas vezes as pessoas acham que estão com a razão total e por algum motivo elas querem colocar o posicionamento delas acima de qualquer coisa. E é muito, muito doente um ambiente em que alguém te humilhe, te xingue, que tenta fazer a opinião se sobressair, né? É bem complicado. E, infelizmente, pode acontecer. Então, a gente tem que ter um pouquinho aí de inteligência emocional para saber lidar, que muitas vezes quem te humilha, o problema é com aquela pessoa e a forma dela agir, e não de você, sabe? É sempre importante a gente fazer essa autoanálise. Quem nunca teve um chefe, né, que gritou, que esberrou quando você errou? Eu espero que vocês não tenham tido. Eu, lá no começo da minha carreira profissional, eu tive eu me sentia péssima. Eu me sentia um lixo, porque eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu não sabia que não era eu que estava errando. Eu estava ali aprendendo, né? Nos meus 15 anos, que eu comecei bem cedo, eu não fazia ideia o que estava acontecendo. Eu mal estava tendo ainda a eu ainda estava crescendo como pessoa, ainda estava na escola, fazendo ensino médio, em casa, com a minha mãe, com a minha família. Então eu não imaginava por que aquela pessoa gritava tanto comigo. Eu ali, né, sonhando em crescer na empresa, coisas de pessoas novas, né? Mas isso no futuro, eu fui crescendo, fui estudando, fui entendendo. Eu descobri que dizia sobre aquela pessoa e não sobre mim. Porque se não fosse ele que estivesse me ensinando, qualquer outra pessoa estaria me ensinando. Então, essa questão de não humilhar e de saber também que ninguém é melhor que ninguém, né, gente? Ter cuidado com apelidos e brincadeiras. Entra um pouco ali na fofoca, né, gente? Que todo esse ambiente de trabalho que a gente tenta fazer um pouco mais descontraído acaba podendo prejudicar. Eu já tive um cliente, quando eu trabalhava em um outro ramo, que a mulher tinha apelido de Chica. Eu nunca entendi o apelido, mas todo mundo chamava ela de Chica. Chica pra lá, Chica pra cá. Eu mesmo, eu nunca chamei a pessoa por né, por esse apelido, porque eu sempre trato a pessoa pelo nome dela. Mas eu que mexo com essa parte de documentos, né, fazer a admissão, o registro, então eu sempre sei o nome das pessoas. E, enfim, essa pessoa saiu da empresa e um tempo depois ela entrou com uma ação trabalhista contra essa empresa, alegando racismo, porque e assédio moral por algum motivo, porque o apelido Chica vinha daquela novela Chica da Silva, da escravidão. Eu falo para vocês que eu jamais imaginaria que fosse isso. Eu achei que era um apelido qualquer, sei lá, igual a gente chama de Zé, sei lá, qualquer apelido. Tem o Tonho, né, que vem de Antônio. Enfim, eu jamais imaginaria que essa pessoa estaria sofrendo um assédio moral. Eu não sei qual foi a conclusão, né, que o juiz determinou, se foi ou não foi, porque tinha testemunhas e tal, mas olha que situação, um apelido desse cunho, né, não faz sentido na sociedade que a gente vive chamar uma pessoa de Chica por esse contexto, né? Também não sei qual que é as duas versões, eu só lembro desse caso que aconteceu e me chamou muita atenção, porque se for real, essas pessoas chamaram ela de Chica por essa conotação de cor, né, para tentar diminuir ela de alguma maneira. Que momento triste essa moça teve, né? Porque você ser julgado por qualquer situação é muito triste. Ter pontualidade. Essa é uma questão que eu falo, assim, porque o meu setor onde eu trabalho, eu lido muito com essa questão de pontualidade, porque eu fecho os pontos dos funcionários, né, lá da empresa onde eu trabalho. E o quanto isso impacta, né, na questão não só burocrática, mas também na imagem que a pessoa quer passar. Eu chegar todo dia 8h40 da manhã lá na empresa, não vai demonstrar uma boa
né, uma boa imagem de mim. Claro, tem situações, tem outras, às vezes o trânsito está um pouco puxado, mas você também saber lidar com esses atrasos. Eu gosto muito de ser pontual, então isso também demonstra a questão ali na ética. Não abusar do poder, não só na questão de chefes, mas até se você está né, tanto em casa, tanto ali na empresa, digamos, sei lá, você querer dar ordem para um estagiário, para uma pessoa que está um pouquinho ali num setor abaixo do seu. Imagina, gente, a gente não pode jamais mandar em alguém. A gente tem que pedir, por favor, se a pessoa pode fazer. A gente sempre brinca lá no ambiente que eu trabalho. Eu falo assim, fulano, faz tal coisa. Daí eu venho e volto e falo assim, fulano, você pode, por gentileza, fazer tal coisa? Porque ninguém está mandando, né? Lá todos estamos buscando o mesmo propósito, que é trabalhar, fazer as nossas funções, dar o nosso melhor e todo mundo embora feliz. E educação respeito ao próximo complementa isso que eu falei. Saber falar com a pessoa, dar um bom dia, pedir, por favor, agradecer depois que ela faz algo para você. São umas atitudes tão simplesinhas, mas, gente, isso altera todo dia, todo o seu dia. Você chegar, dar um bom dia, e a pessoa te responder, nossa, eu falo para você que, para mim, é muito importante chegar na empresa e eu passo setor por setor. Bom dia, porque para mim você tem que chegar e você vai ficar 8 horas, às vezes 9 horas naquele ambiente. Então, o mínimo que a gente tem é ter esse compromisso de dar um bom dia. Aí, às vezes acontece que eu tô indo embora e dou tchau. E a pessoa, não sei, estava distraída e não me deu tchau. Aí eu fico até pensando depois, nossa, ela sempre me deu tchau. Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? Até, né? Porque é tão comum essa questão de dar um bom dia, dar um tchau, um obrigado, que às vezes quando a pessoa tá meio assim, você até fica, chama atenção, né? Às vezes você fica, nossa, será que eu fiz? Ou será que essa pessoa tá bem? Isso identifica até pra gente saber se às vezes a pessoa tá com algum problema. E buscar crescimento profissional. Além de todas essas questões pessoais que a gente fala, quer saber ouvir, não fazer fofoca, você poder se incentivar com as pessoas ao seu redor. Por exemplo, o Antônio é um cara que estuda muito, então ele vai ter um crescimento profissional independente do que ele faça, porque é um cara que estuda, que trabalha muito. Então, eu, né, me espelhar nele, tentar crescer junto com ele, estudando, trabalhando, isso é muito bacana. Então, assim, a questão da ética tem muito relacionado ao comportamento. Então, a questão comportamental, igual eu falei, eu sou uma pessoa que adoro processos. Então, eu gosto de chegar, minha mesa tá toda arrumada, toda minha agendinha toda concluída, né? E o que isso ajuda a melhorar são dicas simples. É o 5S. Não sei se alguém já ouviu falar do 5S. Não? Então tá. O 5S, na prática, é mais do que uma ferramenta de gestão, é uma filosofia. A aplicação consiste em engajar colaboradores e ajudá-los a desenvolver habilidades como disciplina, organização, proporcionando maior qualidade e segurança no trabalho, além de melhorar o clima organizacional. Então, de origem japonesa, o programa 5S também é conhecido como housekeeping. Traz ao mesmo tempo simplicidade e eficiência ao ambiente de trabalho e a todos os funcionários envolvidos, desde o chão de fábrica até departamentos administrativos. Apesar de ter sido desenvolvida há vários anos, essa ferramenta é muito utilizada para promover melhores desempenhos e resultados corporativos, através de processos mais enxutos, simplificados e organizados. Focado na melhoria contínua, é uma ferramenta educacional, forma simples e efetiva, dentro e fora do ambiente de trabalho. Então, essa questão do 5S não é somente para a empresa, mas a gente também consegue aplicar na nossa vida. Então, basicamente, eu vou colocar um desenho explicando o que é o 5S. Então, ele é composto pelo senso de utilização, pelo senso de organização, o senso de limpeza e o senso de saúde e higiene e o senso de autodisciplina. Eu não sei vocês, gente, mas, nossa, eu adoro chegar na minha sala e a minha mesa tá limpinha, sem papel, sem caneta,
né? Que às vezes a gente chega, tá aquele monte de papel, um monte de bagunça. Não tem coisa mais prazerosa para mim que começar o dia com a minha mesa limpa, pegando minha agendinha para mim ver quais são meus compromissos do dia para mim fazer. Então, o senso de limpeza também é muita questão para casa que a gente pode aplicar. Tomou um café, vai na pia e lava uma xícara, mesma coisa. Acendeu a luz, apague. Abriu uma porta, feche essa porta. Tem várias outras. Pegou um equipamento, uma ferramenta de um lugar e várias pessoas vão compartilhar essa ferramenta, pegou, utilizou e devolve lá no fim do dia aquilo que tu usa. Isso, além de melhorar a sua organização dentro da empresa, vai afetar todo o setor, porque, por exemplo, eu vou usar lá uma enxada. E essa enxada, várias pessoas podem usar. Aí eu peguei a enxada aqui nesse ponto e devolvi a enxada lá no outro lado. Aí vai chegar a pessoa outro dia lá, vai precisar usar a enxada. Aí a pessoa vai no local que deveria estar. Aí não acha. Aí já fica 5 minutos perdendo tempo procurando a enxada que tá lá, que o fulano largou lá no outro canto. Aí pronto, a pessoa já começou o dia, né? Meu Deus, cadê a enxada? Sumiu a enxada. Aí até que já começa a reclamar, já murmura um pouquinho. Até achar a enxada, pronto, perdeu 10 minutos. Então, um simples fato, pegou num lugar, devolveu no outro, isso vai utilizar até a sua vida, ou às vezes do colega, ou às vezes você mesmo, sei vocês, gente. Mas aqui em casa acontece bastante. Eu peguei um chá que estava dentro do armário da cozinha e guardei dentro da gaveta. Amanhã eu vou procurar onde o chá. Vou procurar dentro do armário, né? Não dentro da gaveta, que é o local dos talheres. Então, basicamente isso, né? Amanhã eu já ia acordar bravo. Cadê o meu chá? Tiraram o meu chá aqui de casa. Eu quero quanto que eu tenho que começar amanhã cedinho tomando meu chá, né? Então, o quanto isso vai afetar, sabe? A mesma questão do senso de limpeza vai ser o senso de organização. Eles são, assim, basicamente um completa o outro, né? O senso de autodisciplina, você poder né, controlar o seu ambiente de trabalho, ser disciplinado, não somente as pessoas mandando, você te dando ordens, mas você ter consciência do que você tem que fazer. Eu tenho que amanhã chegar lá bem cedinho e ligar a máquina tal. Você não vai esperar as pessoas ficarem te falando isso, mas você tem autodisciplina de todas as suas tarefas, você conseguir fazê-la sem precisar dessa ordem direta. O senso de saúde e higiene, isso é bem importante hoje no ambiente de trabalho, né, gente? Porque a gente fala de tantos assuntos, mas o quanto é ruim você chegar num local e utilizar, por exemplo, vou colocar o exemplo mais básico que a gente pode pensar em saúde e higiene, e utilizar o banheiro, e alguém fez aquela porquice no banheiro. Ou às vezes até mesmo a sua higiene pessoal. Quem nunca pegou um ônibus com um cara que abriu assim o braço e já desmaiou atrás, né? Então são coisas muito básicas que a gente aprende lá quando criança, mas que impactam muito o ambiente de trabalho, né? Você ser higiênico, cuidar também da saúde, do ambiente, deixar os lugares arejados e etc. Então, se toda a equipe participar ativamente da implementação do programa 5S, que são coisas tão simples, né, pessoal? É uma questão que a gente pode fazer, e se você fazer todo santo dia, isso vai se tornar um hábito. Os resultados serão impressionantes. Entre os benefícios referentes ao processo 5S estão prevenção contra acidente, você também ter um controle de onde estão as coisas, até mesmo se você determinar uma tarefa simples, eu não sei, por exemplo, uma escada. Opa, passou para frente. Por exemplo, uma escada, você conseguir colocar ali aqueles negocinhos que você coloca antiderrapante, isso é uma questão de cuidado, né? Você não escorrega da escada,
pegou, colocou no lugar. Isso vai determinar até acidentes pequenos. Você usar os EPIs corretamente, isso é uma questão de entra na autodisciplina. Hoje você sabe que para você trabalhar, por exemplo, você tem que colocar aqueles protetores auriculares. E você chegou de manhã, deixou lá, né? Você deixou lá o seu protetor, você vai chegar, a primeira coisa que tu vai fazer é colocar. Além de prevenir acidentes a longo prazo, que a questão da audição ela é muito importante, e ela não vai ser no começo, ela vai ser a longo prazo, é a questão de você se cuidar e ter disciplina. Por exemplo, eu sei que eu tenho que usar o óculos para trabalhar, o óculos aqueles de proteção, né? Digamos que tu faça alguma tarefa que envolva esse movimento, que possa entrar algum objeto, alguma coisa no olho. Por que não vai usar, né? Eu não consigo entender o motivo. É desconfortável usar o capacete, usar a botina. Gente, vocês não estão fazendo isso pela empresa. Vocês estão fazendo isso por vocês. Essa questão de segurança do trabalho é uma questão totalmente ligada à disciplina. Quantas coisas a gente vê por aí que é por descuido, até mesmo a pessoa, se ela tiver, por exemplo, o capacete, vamos pegar o exemplo do motociclista. Vi que aconteceu um acidente, eu não lembro, foi aqui no Paraná, essa semana, eu não lembro em que cidade. Aconteceu, o caminhão estava andando na via, na BR, ele passou, não sei o que aconteceu com o motorista, bateu num poste o caminhão. Aí o poste caiu e invadiu a outra pista. Bateu com tudo no carro e pegou uma motociclista. O capacete ficou detonado. E você vê que, como a moça estava usando corretamente, não aconteceu nada. A gente fala isso de um acidente de trânsito, mas quantas coisas a gente vê hoje na questão do trabalho, o quanto utilizar as roupas adequadas, os EPIs adequados. Às vezes fala assim, mas eu trabalho lá no computador. Para mim, isso não influencia em nada. Às vezes você cuidar a questão da iluminação, identificar que a iluminação não está boa, avisar o pessoal que cuida, para nós que trabalhamos muito sentados. Ter o apoio de pé, ter uma cadeira ergonômica, isso vai entrar muito dentro dos 5S, sabe, gente? Então, essa questão vai ter também o aumento da qualidade do produto ou serviço desenvolvido pela empresa. Porque se você tem autodisciplina, se você tem organização, se você tem saúde e higiene, automaticamente isso vai impactar na qualidade do serviço que você vai entregar. Então, isso vai agregar não só à empresa, mas no profissional que tu vai se tornar. Então, se tu conseguir aplicar aquelas dicas, o quanto isso vai impactar diretamente no que você determina. Aí você vai falar para mim, mas minha função lá é muito pequenininha. Pelo contrário, tudo é feito com amor, vai ter um impacto muito grande. E mesmo que seja a pessoa atender uma ligação. Eu sou recepcionista, atendi uma ligação. O quanto um bom atendimento telefônico vai desenvolver a sua imagem, porque as pessoas não vão lembrar somente. Lá, Coca-Cola, a mulher me atendeu bem no telefone. Mas muitas vezes a pessoa vai lembrar do seu nome que fez esse atendimento. A facilitação da identificação de erros e processos problemáticos da organização. Melhoria da qualidade de vida dos colaboradores. Imaginou a gente chegar naquela empresa, tudo está organizado, tudo ter o seu devido espaço, tá limpo. Imagina você chegar, vou colocar o meu setor, por exemplo. Meu setor mexe com muito papel. Aí você chega amanhã lá, vai ter papel para tudo que é canto. Você nem sabe onde está os computadores, você nem sabe onde estão as pessoas, papel para tudo que é canto. Não, lá no meu setor, eu arquivo tudo. Chegou, eu não tenho tempo para arquivar, tem um outro ambiente que você vai guardar, vai deixar seguro. E também isso vai dar qualidade do meu serviço. Porque, por exemplo, fiz uma contratação, aí larguei o papel da pessoa lá. Aí amanhã eu tô tomando café na minha mesa, derrubo um copão de café. Gente, imagina só
Além da questão da organização, eu posso perder os documentos do funcionário e se tiver uma carteira de trabalho lá na minha mesa e eu molhar, jogar café, gente, eu não consigo imaginar essa situação que eu já entro em parafuso. Aumento de colaboradores engajados. Você vendo o ambiente estando organizado e melhor, você vai ver também os seus colaboradores e colegas querendo dar jus a essa melhoria, sabe? Diminuição de desperdícios e excessos. Às vezes você está fazendo um processo todo desorganizado. E isso vai impactar na entrega também. E aumento da produtividade dos colaboradores entra muito questão com engajado, né? Ambiente mais organizado e limpo, aquilo que a gente está falando bastante. Otimização do tempo dos processos e melhoria do ambiente de trabalho. Eu não sei como vocês são, gente, mas eu sou a. Não vou falar que eu tenho toque, porque eu acho que eu não tenho. Mas eu acho que um ambiente organizado, limpo, aí a gente volta lá naquelas outras dicas, né, de ética, você chegar no ambiente que as pessoas te tratam com educação, com respeito. Aí você vai falar para mim, mas aonde eu trabalho, o pessoal é tudo bruto, é tudo grosso, fica fazendo fofoca. O importante é a gente ser a mudança que a gente quer ver no ambiente. Então, se eu me coloco, me posiciono e falo que eu não farei mais parte daquela atitude, isso já vai começar a melhorar, né? As pessoas já vão te ver com os outros olhos, o pessoal vai perceber que você está diferente. Então, isso vai além da ética, mas também para suas questões pessoais, né? Então, você ser cuidadoso, ser educado, vai melhorar todo o seu redor. E eu falo assim, uma frase que eu aprendi quando eu era adolescente, naquela fase rebelde, né? Queria sair com umas pessoas esquisitas. Minha mãe, coitada, ela tinha muita paciência comigo, mas a minha irmã mais velha, de 7 anos mais velha, ela me dava muito conselho, né, nessa questão que a gente está descobrindo a vida. Ela sempre me falava assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, isso vai impactar muito também na nossa imagem. Se eu ando com aquele grupinho de Maria Fifi, eu posso ser vista como a Maria Fifi. Se eu ando, né, com os brincalhão, os zoeiros da empresa, mas os zoeiros eu tô falando no mau sentido, essas pessoas que deram apelidos ruins, eu poderei ser vista dessa maneira. Então, de toda essa questão de ética, organização, 5S, a gente tem que, às vezes, mudar a nossa autoimagem, porque isso vai dar uma diferença no seu profissional. Então, independentemente se você é funcionário público, é funcionário, estudante, chefe, são pequenas coisinhas que a gente se autoavalia que vão fazer muita diferença no nosso profissional e muito mais do que profissional, é pessoal também, né, gente? Então, deixei a frase de encerramento: não tente ser bem-sucedido, tente antes ser um homem de valor. Albert Einstein. E todas essas questões que a gente abordou, pequenas, mas, na minha opinião, são tão grandes que vão te transformar em um homem de valor, uma mulher de valor. Porque o dinheiro vem, vai. Quantos casos a gente vê ainda, né, da pessoa que era rica, virou mendigo, aí depois voltou a ser rica de novo, mas isso vai durar pouco tempo. Mas também a questão de você ser uma pessoa boa. É isso, gente. Vocês falaram muita coisa, me deixaram falando sozinha. Falei um monte. Alguém quer falar alguma coisa? Quer discordar? Quer concordar? Eu falei um monte de besteira aqui. Não, isso aí é tudo a história da carochinha. Parabéns, Deise. Realmente, hoje nós temos que nos ater a isso,
a todo momento, né? Porque quando nós olharmos para nós, vamos perceber que sempre estamos num ambiente, né, principalmente falando de trabalho, num ambiente onde requer responsabilidade. E às vezes não ter esse cuidado, não ter essa atenção, nós podemos arrumar problemas e consequências desagradáveis, né? É por isso que no início eu vim falando justamente das nossas emoções. Porque uma situação dessa que você colocou com muita sabedoria, um café cai em cima de um documento. Se eu estou realmente com as emoções mal trabalhadas, isso será um desastre. E é interessante porque eu falo enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, e todos nós podemos falar isso. Você viu, quando nós não estamos bem, basta olhar o quarto da pessoa, né? Fica tudo bagunçado. Então, a partir do momento que minhas coisas ficaram bagunçadas, eu tenho que começar a ter, caramba, por que está assim? Então, quando a sua reflexão foi muito interessante, por quê? Porque quando realmente as minhas coisas não estão certas, eu não estou organizando bem, é sinal que tem alguma coisa em mim que eu tenho que olhar. Né? Porque quando eu não estou bem emocionalmente, quando a minha emoção está bagunçada, as coisas que estão à minha volta, a tendência é ficar também desorganizada. Então, essa organização está ligada realmente com a saúde emocional, com a saúde física. É saudável nós organizarmos, isso é saudável nós realmente termos uma disciplina, isso é importantíssimo. Está ligado com a saúde da gente como um todo. E todos nós temos aquele momento da nossa vida que está tudo desorganizado, bagunçado. Nós vamos perceber que nós também não estamos muito bem. Isso é interessantíssimo, é muito ligado àquilo que nós estamos refletindo. E aí nós falamos justamente isso. Quando nós falamos de ética e de moral, nós estamos falando o quê? De comportamento de pessoas. É comportamento. Está ligado a comportamento e relações. Alguém gostaria de parabenizar, falar alguma coisa? Por gentileza. A sala é de vocês. Um de cada vez. A Olga não está hoje, né? A Olga que gosta de questionar, de rebater, mas ela não está hoje, Verdade, Adão. não é verdade? A Olga é um O que espetáculo. aconteceu com ela, será? Ela foi viajar, ela falou que foi viajar, então por isso que ela não vai poder Ah. participar, ela avisou antes. Ah, sim, então, ó, faltou a Olga. Ó. Faltou a Olga. Adão, muito obrigado por estar aqui, Adão. Você sabe a pessoa espetacular que você Imagina, é. Muito professor, obrigado eu que mesmo. agradeço. É uma honra ter você aqui. Obrigado mesmo, tá? Maravilha. Alguém mais? Nós temos bastante gente aqui na sala que poderia falar. Olha lá. Quem mais?